É sempre viável ajudar quando o importante se torna doença, igual apego. Vamos analisar bem se é inteligente e bondade, fraternidade, ajudar a todos, como se diz por aí, de boca cheia. Você não consegue atingir a todos. E é bem possível que você não tenha simpatia por todos. Você deve ter, dentro dessa polaridade dual, alguma rixa. Tem coisas que você não aceita, porque você é você. Você tem opinião própria. Então, é falácia dizer eu preciso ajudar a todos ou ensinar, convidar a todos, vamos nos ajudar, nos unir. Tem gente que não quer se unir a você. Você não é o centro das atenções, das possibilidades, das soluções, para que todos lhe ouçam e lhe sigam. Já é pedância. Você quer trazer todos. Inclusive eu vou entrar na etimologia do que é adjudar. Né? Ad e além, juntos. Adjuntos, ou seja, estar muito próximo, colado na pessoa, que já é uma coisa que caracteriza uma pendência ao apego, a ego. É o ego tomando conta do latifúndio. Adjuntos, ou adjudar, é estar junto, perto, se envolver na vida alheia. Então, às vezes, ajudar atrapalha. Eu vou explicar como, eu vou dar alguns exemplos, que é melhor dar exemplos do que explicar. É se meter na vida do outro, na vida pessoal do outro. Ah, para te ajudar eu vou dar uma opinião, que você é desorganizado, que você é isso, que você é aquilo. Você não sabe se não é para aquela pessoa, como você não conhece leis de ação e reação, você não conhece a lei de recorrência, você está se envolvendo e você está pegando a vida do outro para você. Quando você percebe a vida pessoal do outro e usa isso como a sustentação para seus argumentos de coisas que lhe incomodam no outro, você está vivendo a vida do outro, não a sua. É um tempo perdido, porque o outro só pode resolver sua vida na vida dele e você na sua. Então, em síntese, você está envolvido. Você está pegando, né, um fedor, vou dizer assim, né, bem forma direta, pejorativa, de um vício que não é seu, por exemplo. Você ir xingar um fumante e passar pela fumaça dele. Você vai ficar com o mesmo cheiro como se fosse fumante. Então deixe o fumante no canto dele. Respeito, veja de novo e deixe para lá. Para você não ter envolvimento. Então, primeiro, como socorrista. O socorrista primeiro salva a vida dele para depois te salvar. Senão, são dois precisando de socorro. O socorrista, quando ele entra no mar, ele vai até certa proximidade com a vítima. Quando ele consegue agarrá-lo, a vítima está desesperada, se esperneando, se debatendo. Ele é obrigado a desferir, agree, que nada tem a ver com agressão no sentido violência. Ele precisa desacordar a criatura para que a criatura não derrube ou não afunde dois. Aí ele consegue salvar. Uma coisa que não parece ajuda, parece agressão, né, no sentido de violência, mas agri vem de agreste, atravessar o campo. Então ele atravessa. O que ele vai fazer lá no final é independente do termo. Então ele consegue arrastar essa pessoa com vida. Porque um golpe provavelmente não vai matá-lo, mas ficar lá sem ajuda sim. Só que a ajuda também tem conotação de jugo. Numa das línguas mais antigas e primordiais do mundo, o sânscrito, o termo yug, que mais tarde o latim decantou, né, ou até prostituiu em iuglos, ou jugo hoje. E jugo é garganta, porque é onde passa a jugular. Veja, o comando do corpo. Cortou a jugular,
pode dar tchau para o mundo. Para papai, mamãe, filhinho, tudo que vocês quiserem. Então, julgo é falar apenas. Você só condena com voz verbal que pode não mudar nada. Julgo é colocar todos juntos numa cela. Uma cela única. Julgo é generalizar. Por exemplo, em uma família, né, os cônjuges. Digamos que o homem veja na mulher o seu problema, entre aspas, né, que ele não está vendo que o problema é ele vendo o problema. Mas tudo bem, daí ele costuma, né, vir assim, né, no automático e no impensado e fala assim: vocês são o meu problema. Então está generalizando, colocando inocentes junto, envolvidos nesse esquema, nessa situação. Seria a mesma coisa, uma empresa, você está cansado, preocupado, você não veio bem, né, para o chão da empresa. Aí você meio que caminha lento, tá desanimado, pouca energia, vai saber o que aconteceu dentro do seio da família, né, ou nas suas ocupações de fim de semana, né, na sua cartace, aquele momento que não é o importante, um momento solto. Aí o chefe dar uma nota bem, né, vamos dizer, mau caráter, tipo assim: você está como todos os vagabundos dessa empresa. Compara-te com os outros. Mesmo você fazendo o seu trabalho, né, no limite, que todos temos limites, você só vai fazer aquilo que seu corpo pode e aquilo que a sua mente pede. Aquilo que você não entendeu, possa que não entenda mais, porque você não veio para aquilo. E as pessoas têm que entender, ou te dão uma chance e se adaptam à ideia de que você é diferente, ou todos seremos, solitários. Vagaremos pelo mundo na maior da solidão nostálgica. Sem apoio, sem companhia, sem ninguém para conversar. Então, não teríamos nem por que ter existido. E eu tenho casos dentro da família, por exemplo, né, eu vou ter que expor aqui, eu já tinha exposto em outras vezes, que eu gosto de pegar esse exemplo porque ele é muito prático. Eu tinha um primo que ele era portador do HIV e usuário de droga assim, assíduo. Para ele, droga era como nós respirarmos. O que ele via como droga, a gente vê como alimento, sabe? Aquela necessidade de alimentar o corpo. Era um alimento já para ele. Se tornou parte dele. Ele vem pedir ajuda e nós, né, na época, eram muito ligados à religião cristã, tudo mais, e a gente aprendia lá que deveríamos ajudar a todos. Dar a mão para quem vier. Esse primo, esse parente, ele entra na nossa casa e a coisa começa a ficar complicada. Que a gente descobre no final que a gente estava, vamos dizer, oferecendo o conforto do nosso lar para ele usar mais drogas. A gente não sabia que no banheiro ele usava, que na vizinhança, que ali ele estava longe dos desígnios da lei civil. Né? Estava perto, qualquer coisa, estou ali no meu tio, só estou aqui por aqui. E a polícia não entrava no nosso bairro, em Porto Alegre, porque lá era a zona de tráfico, então ela evitava coisas, né, combinadas entre eles lá na lei, entre lei e crime. Então um respeitava o espaço do outro, não tinha muito essa busca, né? Então ele se sentia confortável, então quer dizer, ele se sentiu ainda mais convidado a praticar o que ele já praticava, que estava praticando ele. Tudo bem, tem gente como meu avô paterno, não materno, perdão, que fumou até os 90 anos e morreu de outra coisa. Mas alguns vão desenvolver cânceres ferozes, agressivos, e vão morrer antes. Isso é uma questão de sorte, é algo aleatório. É apostar no jogo do bicho. E é um bicho mesmo, uma ideia. O vício né, não é culpa do reino animal, mas é quando nós tornamos os animais dentro de nós cada vez mais animais. Então,
Voltando para o primo, ele acabava ficando muito mais à vontade nos seus atos, que para ele estava prejudicando. E no nós envolvermos na vida alheia dele, nós também fazemos parte agora da vida dele como se a gente fosse usuários. Porque a gente também não dormia, a gente também não descansava. Não tivemos um minuto de paz nessa ajuda. Então não ajudamos ele, porque ele acabou sendo ceifado pelo seu próprio vício, pela sua própria doença que ele buscou, né, sem se cuidar. Inclusive, um gnóstico, né, Aracides, um abraço, numa live ele falou, por que do protetor esse de celular, eu estou com um aqui, eu nem sei por que eu estou com ele, que seria a capinha de celular. Vamos fazer relação com o preservativo. Para que usar o preservativo? Para que usar a capinha de celular? Por quê? Porque a gente é descuidado. Porque a gente sabe que a gente pode, né, por um deslize, deixar a porcaria cair no chão. A gente usa, né, e é convidado a usar o preservativo porque as pessoas não pensam para agir em certas circunstâncias. Né? Elas até pensam, mas pensam com instinto. Nessas horas improcedentes, né? Irracionais e até inconscientes totais. Então tem que existir aquilo ali, por quê? Porque tem gente capenga, tem gente mal da cabeça. Nem pensa, imagina. Nós devemos atingir a consciência, na verdade a consciência a gente é. Mas a gente nem pensa. Imagina se a gente vai atingir agora a consciência. Então quando você ajuda alguém, por exemplo, alguém caiu, e você logo já vem, né, como a criança, já vai atender, perceba que a criança chora, dependendo do que ela está observando da atitude do pai. O pai está desesperado por ela ter caído, ela chora. E às vezes nem está doendo tanto. E no você erguer uma pessoa com saúde, claro, um cadeirante, uma pessoa que está com uma bengala, né, um idoso, né, talvez até uma criança muito pequena, devemos amparar, mas dependendo de uma certa etapa que é a experiência, que é o meio do caminho, você erguer alguém que caiu muito automaticamente, não deixa ela nem se esforçar a levantar por si. Então lá costuma. Então cada vez que eu caio, eu estou esperando já a comodidade de alguém se esforçar por mim, né? Me dar um empurrão. Então nem sempre, percebam, é ajuda. Tem coisas, gente, que você vai falar para as pessoas. Ah, mas você está falando um monte de coisa aí, você também está interferindo, você está influenciando. Não, estou influenciando você a não ser influenciado. Ah, mas esse monte de, né, essa bateria de informações, isso aí são minhas. Se por acaso vir algum, por isso que eu sempre convido, dê a sua opinião, mesmo que seja aversiva, antagônica, nos comentários, porque ali eu posso fazer comparação. Se acontece com mais gente e por acaso um ou dois ou mais ou nenhum estejam no meu canal, entendeu? Por coincidência. Aí vamos de novo, aí tá a ajuda, né? Juntamos e fazemos um denominador comum, uma equação disso aí, para ver se realmente procede, só está acontecendo com um. Isso é importante porque nós somos humanidade. Se um não evolui, todos não vão evoluir. Se todos evoluem, um não evolui, todos também não evoluem, porque é uma massa crítica. É um sistema, nós estamos todos ligados por corações e também mentes. São fios que você não vê. Para quem não gosta de fio, você precisaria ver um entrelaçado, a maçaroca que você está envolvida com todos, inclusive aqueles que você diz não gostar, né? Diz repudiar. Atitudes, tudo, tá tudo dentro de você, porque se você vê, você também é. Por isso que você ajuda. Porque você vê você naquela situação, naquele desastre, naquela, né, sem assistência, você assiste o outro porque você primeiro pensa em você, como seria eu. Ah, mas eu não penso assim. Você entrasse dentro dos pequenos cantinhos, como dizia Yang, isso ele foi formidável.
Os 49 níveis, se você for lá no 49, você vai descobrir que você é o coitadinho que está no outro, você é o viciado que está no outro. Mas você não vai procurar. Vai dar preguiça no meio do caminho. Quando chegar no 7 já vai ser muito. Como a gente faz, por exemplo, quando a gente vai contar chakra. A gente pega os básicos do basicão dos hindus, sendo que chakra, qualquer poro, tem um correspondente chakral lá no outro corpo, que também você tem preguiça de ir atrás e o conceber, pelo menos. Mas para isso, primeiro você teria que ver algo bem, né, São Tomé. São Tomé tem um papel bem crucial dentro da iniciação ali entre os 12. Sabe? É aquele que realmente é o cientista. E devemos nos tornar científicos em nós mesmos, não nos outros. Então ajudar, sabe, é muito subjetivo. Eu, por exemplo, já tratei com o reiki de uma moça e a moça veio a mim, eu já contei isso, como se eu fosse psicólogo, fosse um constelólogo. Eu tenho muitos problemas com homens, não sei o que, eu não consigo me relacionar, eu sempre sofro, sou violentado, sou isso e aquilo. Minha senhora, minha dama, eu lhe aconselharia a ser mais independente, não depender tanto do homem. Mas eu não quis dizer para ela se afastar dos homens. Resultado, eu criei um karma para mim e para ela. Eu acabei fazendo ela repudiar todos os homens, e a ponto de não querer, mas de repente até mudar a sua sexualidade. Então tem que cuidar realmente o que se fala para quem se fala. Não é o que se fala no modo geral. Tem ambientes, por exemplo, no ambiente de trabalho. Não preciso expor a minha vida. Não é que eu não possa, porque eu sou livre. Eu não preciso expor. Porque se a pessoa ali tem uma crença X, ela não vai entender a minha atitude libertária. Né? Ela está acostumada num padrão e seguir as regras, mas as regras delas, não a regra que funciona, que é as leis, por exemplo. As leis existem porque o ser humano não presta. Se o ser humano prestasse, não existiriam essas leis cíveis. Tem que ter normas, tem que ter câmeras. Só que um monte de câmera na sua casa, que nem ontem eu ouvi uma coisa muito engraçada. O sujeito, claro que isso aí é observância da vida alheia, mas é muito interessante se você for pegar como análise. O sujeito não tem pintura nem reboco na casa, mas tem 10 câmeras. As câmeras impedem do miliante vir e te roubar, entrar na sua casa? Não. Só vai tornar ele um ator. Agora está registrado para a posteridade assistir e não conseguir no ato impedir nada. A câmera não vai lá segurar o sujeito, acorrentá-lo, colocá-lo as algemas. Não. Até chegar aquele que está observando, se ele estiver observando, o sujeito já vazou com a mercadoria. E ajudar é muito interessante, né? Câmeras não ajudam, a lei não ajuda, o sistema de segurança não ajuda, a medicina muitas vezes não ajuda, às vezes desengana as pessoas, não sabe o que fazer, dá remédio, que nem eu. Já tomei remédio para convulsão sem ser convulso, porque o médico só tinha aquilo para me receitar, porque os outros não davam, né? Para a questão da rejeição, né? Contraindicação, e me deu aquilo ali porque, né? É o que ele tinha. Então, a gente nunca está ajudando realmente, assim, cabalmente, com as coisas certas. A gente só está se juntando, né? Formando grupos. Eu sou um médico, eu sou o constelador. Por exemplo, o constelador tem uma falha imensa. Quando, por exemplo, ele pega bonequinhos, cavalinhos e faz personagens, aquilo ali já torna o, o espectador ali uma criança brincando com a sua mente. E ele também está brincando com a mente dele. Então, como se nós fôssemos, né? Nós se afunilássemos em bonequinhos. Claro que o constelador vai vir todo tipo de justificativo. Justificar também, juntar povinho para ele. Seguidores, como acontece lá com os mestres das escolas, com os mestres das religiões e tudo mais. Né? Os tutores. Aí o que acontece? No tu mencionar algo que de repente já tem dentro, um vírus dentro da pessoa, que é o trauma, é a repúdia,
né, a indiferença para algum ente dessa família fictícia aqui, o tataravô, já falam, né, as avós falavam, meu pai, meu avô, ou aponta para o pai do outro, né, do marido, era assim, era assado. E vindo a vir um cara que é respeitado publicamente porque a lei civil ela aprovou, o que acontece? Você acredita que aquele vô é a causa de toda a sua desgraça e infortúnio hoje? Do seu jeito de ser e não conseguir mudar. Não, você não muda porque você é uma alma afim com aquele, mas você é você. E atrai, ó, ajuda, julgo, você atrai afins. E você tem o que você merece. Então você não pode arrumar aquilo que está lhe punindo para construção. Senão é desconstrução. Você está desconstruindo aquilo que pode ser a solução. Que é para você entender que você nem sempre está certo. Paz reverencial a todos.